E agora a gente vai trazer para vocês um resumo prático, né? Dos passos, de passos práticos e tudo mais, para que você possa, hoje ou no mais tardar amanhã, começar a aplicar. Então, é essa questão realmente do marketing invisível, do você vender sem vender. É você ter a integração entre a arte que você produz, porque escrever é, sim, uma forma de você trazer arte para o mundo, seja através da sua história, seja através de uma história que você inventou, de uma ficção ou não ficção, e também a questão da distribuição desse conteúdo, dessa arte, desse livro que você tá escrevendo, né? E a gente começa essa questão de que assim, ó, a ferramenta sem método, ela é ruído. Não adianta você saber fazer Reels muito bem, você saber fazer carrossel super elaborado, fazer as postagens com 300 mil automações, se você não estiver se posicionando da forma correta. É muito mais válido as pessoas baterem um olho e saber assim, ó, não, esse cara, essa pessoa, ele é escritor, essa pessoa fala sobre esse assunto porque ela se posiciona desta forma, do que hoje ela vê um carrossel bonito, cheio de brilho, com luzes piscando, aí vê um vídeo cheio de edições, mas é assim, ó, cara, ele tá falando sobre o quê? Ele tá falando sobre design de postagem ou ele tá falando sobre livro? Ele tá falando sobre cachorro ou ele tá falando sobre gato? Então é realmente você ter a questão do posicionamento e você seguir sim uma linha. Aí é onde a gente falou da questão da linha editorial, né, Jeff? Exatamente, exatamente, né? E aqui a gente traz também aquela questão de que o marketing bem feito é aquele que o leitor nem percebe, né? E aí eu vou trazer uma analogia do que a gente sempre traz para os nossos escritores, né? Muitas vezes o escritor, né, principalmente aquele escritor de primeira viagem que está começando a jornada do escritor, está escrevendo seu primeiro livro, ele quer já ter um livro um best-seller, né? Ele quer ter o livro do escritor que já vende há muitos anos e que vive de escrita. E aí a gente diz o seguinte para ele, para essa pessoa: o que é mais importante para você? Você tem um livro todo cheio de foto, colorido, cheio de informações, ou você quer entregar a sua mensagem para construir a sua autoridade, para você se posicionar e no futuro se tornar um best-seller com base na mensagem que você entregou no seu primeiro livro? Perceba, né? Você precisa gerar valor na vida do seu potencial leitor antes de apresentar a oferta. E aí, quando você gera o valor, quando você entrega a mensagem, quando você entrega conteúdo de maneira intencional, o que acaba acontecendo? O leitor ele sente o desejo irresistível de ler a próxima página, de ler o seu do seu livro no lançamento. Quando você, de maneira intencional, entrega valor, gera valor nos conteúdos que você posta na rede social, invariavelmente o seu leitor não vai querer, ele não tem outro caminho a não ser ele querer adquirir a sua obra, a não ser ele querer ler a próxima página do seu livro. Você precisa realmente entregar conteúdo para o seu leitor sem que ele perceba que você esteja vendendo o livro. Quem tem que demonstrar interesse, quem tem que demonstrar o desejo de comprar o seu livro é o seu leitor. E aí perceba que quando isso acontece, indifere do preço, e sim do que ele está esperando com base no que você está escrevendo. E aí você sente o peso do preço do livro versus o valor do conteúdo gerado, né, Gisele? Exatamente. E é importante que você faça tudo isso com autonomia e elegância. Ah, eu preciso colocar taças de cristal na minha mesa. Não, a gente não está falando de colocar taça de cristal e colocar o livro em cima de um suplá ou em cima de um suporte todo enfeitado. Não. A gente está falando de você dominar essa arte da elegância, dominar essa arte da autonomia e deixar de ser aquele pedinte de atenção, deixar de ser aquele cara chato, aquele cara incômodo, e sim se tornar um líder da sua tribo, né? Existe um livro que chama Tribos, do Seth Roger, acho que é, se não me engano. Então, assim, ele fala que
As pessoas elas estão sedentas para ter para ter um líder para seguir. Então, quando você é um escritor e você trabalha a sua autonomia, você trabalha isso com elegância, sem ser aquele cara chato, sem ser aquela pessoa inconveniente. Quando você trabalha isso com leveza, automaticamente as pessoas passam a te seguir e te acompanhar e querer consumir o que você tem à disposição para elas. Né? Nós temos muitas pessoas que nos acompanham que não podem estar aqui ao vivo na quarta-feira, mas que a gente sabe que continuam nos acompanhando, porque nós vamos avaliar as métricas e a gente vê a quantidade de visualização do material que a gente coloca depois que isso já foi postado. Então, assim, se você está aqui e você não está ao vivo junto com a gente, seja bem-vindo. Se sinta pertencente à nossa tribo de pessoas sedentas por conhecimento, né? Então, é isso que você deve ser para o seu leitor. Você deve ser para o seu leitor um líder. Você deve ser para o seu leitor um guia. Muito mais que um líder, você deve ser um guia para que essa pessoa se sinta pertencente ao universo literário que você está proporcionando para ela, né? Exatamente, né? E aí a gente tem a questão da aplicação, né? O sucesso sustentável ele depende da união da sensibilidade artística com a inteligência estratégica. Antes de tudo que a gente está falando aqui nessa live de hoje, você é o escritor de um livro. Antes de tudo, você está escrevendo algo que irá transformar vidas, irá impactar positivamente vidas, irá fazer com que pessoas adquiram conhecimentos, né? E essa sensibilidade artística, ela faz parte de todo o processo de posicionamento, aliado à inteligência estratégica. Ou seja, quando você consegue entender que a rede social ela é um portal, quando você entende que você precisa construir a sua marca, quando você entende que você precisa adquirir confiança através de um método e integração, o que acontece? A tua sensibilidade artística aliada à estratégia de entrega de conteúdo faz com que o seu livro seja um livro em que as pessoas tenham o desejo de adquirir. O seu livro ele seja vendável. Perceba que todos os pontos que a gente citou aqui na live de hoje têm, sim, uma intenção de fazer com que você gere valor primeiro na vida das pessoas, que você conecte com outras pessoas, conecte com pessoas os amigos dessas outras pessoas através de conteúdos intencionais, através da geração de valor, para que as pessoas adquiram confiança no conteúdo que você está gerando e lá no final elas entendam o quê? Que você está ofertando um produto e nesse momento indifere do valor, do preço, e sim o valor que você entregou, empilhou para que as pessoas pudessem chegar ao final dessa jornada e adquirir o seu livro sem a preocupação de estar comprando um livro de mais um escritor que não vai agregar nada para a vida delas, sem a preocupação de que o conteúdo que está dentro daquele livro seja um conteúdo vácuo. Por quê? Porque você construiu, você foi através passo a passo construindo a confiança dos seus potenciais leitores para comprar e adquirir o seu livro, né, Estelle?